Certo dia, um pobre fazendeiro descobre um ovo de ouro em um dos ninhos das suas galinhas. Ele não podia acreditar na sorte que teve. Porém, ganancioso e impaciente para ficar logo milionário, decide matar a galinha para obter todos os ovos de uma só vez, sem ter que esperar um dia após o outro. Mas, para a sua decepção, ao abrir a ave, não havia nada além do que é comum em toda a galinha. Por isso, nada de ovos de ouro. Esta é a fábula que inspirou Stephen Covey e é uma das diversas fábulas de Esopo, um escravo e contador de histórias que viveu na Grécia Antiga. Diante do óbvio, Covey descreve no seu livro que para haver riqueza é preciso que haja equilíbrio entre todas as coisas. Portanto, para se produzir, é preciso que a capacidade de produção corresponda à realidade. Em outras palavras, se você produz além de suas capacidades, corre um grande risco de se esgotar rapidamente. Como resultado, não irá longe. Em contrapartida, se você produz abaixo de sua capacidade, o tempo passa e você não vê nenhum resultado tangível. Se você tem um negócio, isso pode significar ficar sem clientes. Em síntese, Covey afirma que é preciso encontrar um equilíbrio entre o que precisa ser feito com a sua capacidade de fazê-lo em tempo normal. No resumo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, você vai compreender como é possível transformar a sua realidade a partir de pequenas mudanças internas. Antes de tudo, o autor começa a sua narrativa falando sobre princípios e paradigmas. Segundo a perspectiva de Covey, cada pessoa percebe a sua realidade com base nas lentes que usa. Ou seja, os paradigmas são responsáveis pela construção do seu caráter e, portanto, definem a maneira como você encara o mundo à sua volta. Em outras palavras, Covey acredita que nossas lentes são formadas a partir de valores e princípios que adquirimos ao longo da vida. Em função disso, os hábitos nascem de nossos paradigmas e eles são responsáveis por nossas ações. Sendo assim, para transformar a sua vida, é preciso alterar os seus princípios e paradigmas. Bem, mas vamos lá conhecer os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e como os pode aplicar à sua vida. Hábito número 1. Assuma o controlo proativo da tua resposta ao mundo. Mesmo em circunstâncias difíceis, existe sempre possibilidade de resposta. Ou seja, em vez de sucumbirmos às dificuldades, é sempre possível considerar a melhor coisa a fazer, apesar dos contratempos. Concentrarmo-nos naquilo que podemos mudar e ponderar a melhor forma de o fazer é não só satisfatório, como mais eficaz que gastar energia a maldizer a nossa sorte. Inúmeros exemplos históricos demonstram como é possível ultrapassar as maiores calamidades com determinação proativa. Hábito número 2. Começa todas as tarefas com um objetivo em mente. Se não tivermos um objetivo ou resultado claro em mente, é fácil perdermos-nos em caminhos secundários que não nos agradam. Quando temos em mãos pequenos projetos de curto prazo, estabelecer um objetivo para esse projeto tende a ser bastante simples, praticamente automático. No entanto, é no longo prazo que as coisas se podem complicar e onde este princípio também se pode revelar mais transformador. Estabelecer planos e objetivos de longo prazo deixa-nos mais próximos de os alcançar. Hábito número 3. Define prioridades. Definir a prioridade e a importância das tarefas que queremos ou devemos completar é fundamental para o fazer de forma eficaz. O autor sugere uma tabela organizada com urgência e importância como eixos. Assim, podemos ter 2 colunas, tarefas urgentes e não urgentes, e 2 linhas, tarefas importantes e não importantes. O primeiro quadrante terá as tarefas em que nos devemos concentrar, tarefas ao mesmo tempo urgentes e importantes. Mas é o quadrante com as tarefas importantes, mas não urgentes, que é muitas vezes subvalorizado e merece atenção. Tratar das coisas importantes atempadamente evita que elas se tornem urgentes. Hábito número 4. Procura cenários em que toda a gente ganha. O paradigma competitivo, em que uma vitória de uma pessoa ou organização significa a derrota de outra, é muito útil em certos contextos, mas pode ser altamente contraproducente noutros. Procurar soluções virtuosas que beneficiem todas as partes produz bons resultados no longo prazo. Isto porque encorajar a colaboração e a comunicação mútua cria sinergias que são difíceis de gerar num cenário competitivo em que só um pode ganhar. Ter uma perspectiva de abundância, ou seja, encarar as coisas boas como algo abundante que está disponível para todos, facilita as abordagens colaborativas. Hábito número 5. Constrói relações mais fortes ao entender verdadeiramente os outros. É fácil sermos consumidos pelo nosso ponto de vista
e ter dificuldades em entender perspectivas diferentes da nossa. Mas para construirmos relações fortes, é fundamental entendermos os outros. E para isso é preciso ouvir, com atenção. Ouvir de forma empática implica ver a perspectiva da outra pessoa sem perder de vista as suas referências intelectuais e emocionais, que são muitas vezes diferentes das nossas. Desta forma, percebendo o contexto, é muito mais fácil perceber certas emoções e opiniões, e assim criar uma relação mais forte. Ouvir de forma empática permite-nos compreender e comunicar com os outros de forma mais satisfatória para as duas partes. Hábito número 6. Cria sinergias poderosas, encorajando a livre troca de ideias. A livre troca de ideias leva à criação de sinergias, e isto pode acontecer em praticamente qualquer contexto ou cenário. Essas sinergias potenciam as qualidades de um grupo, ao mesmo tempo que mitigam os seus defeitos. Encorajar sinergias passa por criar um ambiente em que toda a gente se sinta segura e respeitada. A partir daí, é muito mais fácil que as pessoas partilhem as suas ideias de forma livre e positiva. Para o atingir, devemos apoiar-nos noutros hábitos positivos, como a escuta empática e a procura de cenários benéficos para toda a gente. Hábito número 7. Cuida de ti próprio. É fácil perdermos na correria do dia a dia. E se temos objetivos ambiciosos, cuidar de nós próprios pode não ser uma prioridade, mas é um erro. Sem um corpo e mentes bem cuidados, será muito difícil manter todos os outros 6 hábitos em dia. Cuidar de nós mesmos passa por 4 dimensões: física, mental, espiritual e social. Prestar atenção ao nosso corpo físico implica comer bem, fazer exercício e descansar. A nossa mente também precisa de exercício e podemos mantê-la em forma, aprendendo coisas novas que enriquecem a nossa vida e nos mantêm ligados ao mundo. A dimensão espiritual não pode igualmente ser descurada. Refletir sobre os nossos valores e a beleza do mundo, rezar ou meditar são algumas das formas de tratar do espírito. Finalmente, o nosso bem-estar social. Procurar a eficiência não implica sabotar relações. Na verdade, manter relações saudáveis potencia a nossa eficiência e devemos procurá-las e alimentá-las regularmente. Exercícios práticos. Planeia a tua semana antecipadamente durante o mês e tenta perceber se te tornaste mais eficaz. Estabelece um objetivo para o próximo ano e define os passos necessários para lá chegar. Encoraja as pessoas à tua volta a darem a sua perspectiva sincera e escuta-os com atenção. Começa com alguém chegado de quem não tenha estado tão próximo ultimamente. Bem pessoal, espero que os hábitos que aprenderam neste vídeo os ajudem a tornar-se pessoas mais eficazes. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de partilhar com os seus amigos. Um forte abraço pessoal.